A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês este livro indispensável para quem ama estudar a palavra de Deus. O comentário bíblico de João, escrito por Elman, publicado pela editora Chamada da Meia-Noite. Este comentário sobre o Evangelho de João é uma obra que alia profundidade bíblica com clareza e aplicação prática. Com mais de 400 páginas, o autor conduz o leitor, capítulo a capítulo, oferecendo explicações acessíveis, sem deixar de lado o impacto espiritual que o texto sagrado exerce. Diferente de comentários excessivamente técnicos, o foco aqui é a vida cristã, prática, tornando o material ideal tanto para devocionais quanto para preparação de sermões. Resumindo, este comentário é um recurso valioso para quem deseja se aprofundar no quarto evangelho, unindo exposição bíblica, aplicações devocionais e um chamado constante à fé cristã. Então vamos dar aquela olhada rápida e objetiva, como de costume. Comentário do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, da série de comentários da editora Chamada. Só vamos estar dando uma olhada aqui no contracapa. Você entende o significado do fato de que ele é tanto Deus como homem? Você sabe por que ele realizou o milagre de transformar água em vinho e fez um cego ver? Você compreende a agonia do sofrimento dele em seu favor e quão profundamente ele se importa com você? O Evangelho de João irá guiá-lo para um relacionamento mais profundo e satisfatório com Jesus Cristo, através do relato do apóstolo João. Testemunha ocular dos acontecimentos, você finalmente entenderá os significados por trás dos milagres de Jesus. Você aprenderá a apreciar o amor que Cristo tem por aqueles que confiam nele. O autor coloca uma ênfase particular nas duas palavras-chave do livro: crer e viver. O que você acredita sobre Jesus Cristo e como isso afetou sua vida hoje? Este comentário permitirá que você entenda que Cristo realmente é e como o amor e o perdão dele lhe dão esperança e paz eternamente. Vamos estar dando aqui uma olhada na introdução. Só na introdução, meus irmãos, tem muita coisa boa, valiosa. Aqui está o sumário. O capítulo de número 1, ele é dividido em 2 capítulos, tá? Você pode estar conferindo aí o sumário, cada título que é dado a cada capítulo, tá? É Cristo, a palavra de Deus, Cristo, a vontade de Deus, Cristo, o Criador, e assim por diante. 22 capítulos este comentário carrega. Temos aqui o prefácio. Isso aqui é interessante dizer que o Antigo e o Novo Testamento apresentam uma estrutura dispensacionalista da história bíblica. Eles também têm uma visão pré-tribulacionista e pré-milenarista da profecia bíblica. Então, o autor ele é pré-tribulacionista e pré-milenarista. Ao comparar João com outros evangelhos, João Calvino disse, já que todos eles tinham o mesmo objetivo, mostrar a pessoa de Cristo, os primeiros 3 mostram seu corpo, se posso dizê-lo desta forma, mas João mostra sua alma. E aqui começa a introdução. Tem a ênfase singular de João, as 8 palavras-chave: crer, vida, sinal, eu sou, verdade, conhecer, testemunho, Pai. E ele vai trazer aqui uma breve introdução sobre crer e sobre a palavra vida, né? Os 8 sinais do poder de Jesus, só transformar água em vinho, cura do filho de um oficial, cura do paralítico, alimentação dos 5.000, Jesus anda sobre as águas, cura de um cego, ressurreição de Lázaro e a pesca maravilhosa no capítulo de número 21. Eu sou, verdade. E todas estas palavras-chave ele vai trabalhar de uma maneira mais profunda ao decorrer do comentário. Os 8 eu sou de Cristo.
conhecer, testemunho. 8 testemunhos em João. A singularidade do estilo de escrita de João, um estilo culminante. Um estilo seletivo, um estilo que dá destaque a pessoas, um estilo preciso, o contexto de Jerusalém, a cronologia do Evangelho e conclusão desta introdução. Todo o capítulo deste comentário ele começa com uma introdução e no final também tem uma conclusão. E ele começa aqui a revelação da palavra de Deus, sua divindade. João apresenta como a palavra enfatizando sua divindade. Os primeiros 5 versículos deste evangelho têm um paralelo óbvio em termos de estrutura e pensamento com o primeiro capítulo de Gênesis. Embora semelhantes, há também uma diferença importante entre essas duas passagens. Gênesis começa com a criação do mundo, o ponto em que o próprio tempo começou, enquanto João volta para além do tempo, até a eternidade. A criação não é mencionada de maneira específica até o versículo de número 3. Então, os primeiros 2 versículos devem se referir a um período anterior. Essa ideia fica particularmente evidente na descrição. No princípio era aquele que é a palavra. Aqui o verbo era é um imperfeito em, transmitindo a ideia de uma existência contínua ao invés do termo mais comum, egneto, que também é traduzido como era, mas tem a noção de vir a existir. O conceito da pré-existência eterna da palavra é transmitido pela ideia de que, no princípio, aquele que é a palavra já existia. E assim, temos aqui o comentário do apóstolo João, sua criação no versículo de número 3, versículo 4 e 5, versículo de número 6 ao 9, 10 ao 11, versículo de número 12 ao 13, versículo de número 14, temos versículo de número 15 ao 18 e a conclusão, Títulos de Cristo em João. Só no capítulo de número 1 tem 22 títulos para Jesus. A palavra, Deus, vida, luz dos homens, verdadeira luz, carne, unigênito vindo do Pai, Jesus Cristo, Deus unigênito, Cristo, Senhor e Jesus. E aqui temos o capítulo de número 2 do comentário, que vai começar a partir do versículo número 19 ao 51. Então esse foi mais um review. Vale muito a pena você adquirir este comentário. Você precisa tê-lo na sua biblioteca. Compre e você não vai se arrepender. E se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, passe a seguir o canal e que Deus os abençoe. Até a próxima.